Então o conselho dos discípulos era um conselho de bom senso. Jesus, no entanto, abre um parêntese. O parêntese é: dai-lhes vós mesmos de comer. Isso não é todo dia, isso é agora. E Jesus só fez isso 2 vezes. Quando quiseram que ele fizesse a terceira, ele disse: não, vão trabalhar, seus preguiçosos. Aquele que não trabalha, que não coma. Vocês estão aqui querendo que o reino de Deus seja um reino de provisões sem produções. Vocês estão querendo que o reino de Deus seja um reino de provimentos sem compartilhamentos. Vocês estão querendo que o reino de Deus seja um reino de poupança sem investimento. Vocês estão querendo que o reino de Deus seja feito de mágicas sem o cotidiano da semeadura, do choro, do esforço, do abrir os sulcos na terra, da paciência que espera a semente brotar, para que depois de muito tempo se volte com júbilo carregando os seus feixes. Eu sou aquele que não transformo pedras em pães. Eu sou aquele que não pulo do pináculo do templo para agilizar as coisas, eu desço pela escada. Eu sou aquele que não me dobro diante de promessa de poder nenhum. O que eu tiver que conquistar, conquistarei pelo caminho natural do meu Pai para a minha vida. Não me curvo diante de nada, não me apresso por coisa nenhuma. E sei o que a subsistência custa. Sei o significado de cada coisa, de modo que o reino de Deus é o reino do equilíbrio dos significados e das práticas dos significantes. O que quer que perverta isso adoece a mente, o coração, as nossas noções mais essenciais. Portanto, o que ele está fazendo aqui nessa primeira manifestação de multiplicação dos pães é um parêntese na vida. Tem a ver com o resultado de uma compaixão imediata. Não iria dar tempo no olhar de Jesus para que aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e as muitas crianças e velhos, encontrassem no lugar que não tinha nenhuma infraestrutura turística, de estalagens, nenhuma indústria hoteleira para abrigar tantos milhares de pessoas. Não tem hoje. Se você chegar de repente com 10.000 pessoas em Tiberíades, e se a cidade não estiver preparada, com todos os hotéis bucados, vai ter gente que não vai ter onde ficar hoje. Com todo esse avanço turístico, imagina naquele tempo. Portanto, quando Jesus diz: olha, dai-lhes, dê-lhes, e façam vocês mesmos o provimento para comida, para alimentação deles, dai-lhes vós mesmos de comer, ele já tinha feito um outro cálculo, que era o cálculo da impossibilidade de que mesmo o bom senso deles fosse devidamente atingido, atendido e completado por aquilo que era a expectativa anunciada por eles, porque não haveria nem tempo, nem lugar, nem espaçamento para que aquilo se viabilizasse. Por isso ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele olha e diz: já passou da hora. Agora somos nós. E é interessante que Jesus os inclui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não assume um paternalismo exclusivo. Ele não diz: deixem que eu resolvo. Deixem que eu resolvo. O que seria mais glorioso, não é? Marqueteiramente mais interessante, publicitariamente mais relevante, do ponto de vista da divulgação dos seus poderes, algo muito mais superlativo. Como
Eu vejo um indivíduo aí público que de vez em quando fala a mesma história. Eu já corri 85 quilômetros com um tendão rompido porque eu sou um Ultraman. Eu digo, meu Deus, esse cara é feito de quê? De pedra? Do que ele é feito? De metal? Não tem sensibilidade humana. E como é que alguém tem coragem de dizer uma loucura dessa? Que Jesus não fazia, podendo ele fazer o que quisesse. Ele, todavia, diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele envolve, ele cria um time, ele responsabiliza pessoas. Ele não diz, deixa comigo, eu resolvo. Se vocês quiserem, muito bem. Se vocês não quiserem, eu vou sozinho. Eu já fui assim. Eu já tive as minhas fases do vamos fazer. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. Saiam da frente que eu sozinho dou conta. Eu me lembro do tempo em que eu já disse isso algumas vezes e sinto vergonha desse infantilismo que, graças a Deus, ficou para trás décadas e décadas atrás. Muitas décadas atrás. Dai-lhes vós mesmos. Ele inclui esses caras totalmente impotentes para fazer qualquer coisa. Aí eles são tão impotentes que disseram, escuta, não tem lugar para comprar. Mesmo que a gente tivesse 200 denários, que era uma fortuna. Imagine o que calcularia, o cálculo que você faria, o quanto custaria hoje para alimentar do dia para a noite, apenas com sanduíches e água potável e comida básica e simples, uma multidão de 10 mil pessoas subitamente, em menos de uma hora. Se tivesse lugar para comprar. Agora, não havia. É uma situação horrorosa. É como está no Haiti. Não adianta você chegar lá com milhões de dólares, não tem aonde usar os milhões de dólares para comprar nada. Ou você leva, ou lá não tem. É como eles estão aqui, não adiantava. É o que os discípulos estão dizendo a Jesus, Senhor. Perdão, mas nem dinheiro resolve. Porque não tem lugar de venda, de suprimento, não tem estoque guardado, não tem nenhum atacadão para atender essa situação. Nem dinheiro resolve. Já que não dá tempo para eles próprios serem sua autoprovisão, mesmo que tu nos digas, dai-lhes vós mesmos de comer, e a gente conseguisse um milionário aqui, porque 200 denários era grana demais, não tem onde comprar. O que a gente vai fazer? Iremos comprar, porventura, 200 denários de pão para lhes dar de comer? Onde? Como? Então Jesus lhes disse, quantos pães tendes? E ontem eu expliquei como Jesus, por que Jesus não transforma pedras em pães? Por que ele não perguntou, escuta, reúnam as pedras, tragam aí para mim milhares de seixos e virem para o mar e fechem os olhos, porque eu vou fazer um abracadabra celestial, uma magia divina, e vocês vão comer a broa mais gostosa desse mundo, a pedra transformada em pão francês delicioso. Não. Jesus trabalha com a mesma natureza da criação das coisas. Por isso ele pergunta quantos pães, quantos peixes, quantos elementos da mesma natureza que mitiga a fome vocês têm. Ele não pergunta por nada além de quantos da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma criação do meu Pai vocês têm. Porque metam isso na cabeça, a criação de Jesus, o milagre de Jesus, a graça de Jesus,
Se ele cura a minha perna, que ficou fraturada, não é eu aparecer numa radiografia com um pino de titânio do meu joelho até embaixo. Aí foi um milagre de um médium, de um paranormal, de um espírito, de uma magia, de uma outra coisa, mas não foi Deus. Não foi o Espírito de Cristo. No Espírito de Cristo, se ele cura a minha fratura externa, não vai ter nem um pino de titânio atravessando o meu osso. O meu osso vai ficar completamente remendado, curado, fortalecido, conforme a natureza das coisas. A mesma coisa no meu coração. Eu tenho stents aqui que os médicos puseram. Porque se tivesse sido uma cura divina, não haveria stent nenhum. Eu não faria um CAT e o cara dizia, você tem tantos stents. Não. Ele diria, que coisa extraordinária, todas as suas artérias entupidas, oclusas, se abriram e estão num fluido absoluto, como se você tivesse nascido agora, como uma criança. Porque com Deus é assim, é da mesma natureza do que Ele criou. Foi por isso que no tempo do chamado dente de ouro, que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, mas no final da década de 80 teve uma onda aqui no Brasil de dentes de ouro, iniciozinho dos anos 90, fim dos 80, início dos anos 90. Teve uma onda pentecostal, um mover pentecostal e neopentecostal, onde de vez em quando chegava alguém, não era de vez em quando, era de vez em sempre. Chegava gente dizendo, olha aqui, pastor, olha aqui, Jesus me deu esse dente aqui de ouro, ó, olha só aqui, ó. Aí eu dizia, de ouro? É. Ele, por que ele não te deu um dente normal, meu filho? Se foi Jesus, por que ele te daria de ouro, de prata, com enfeite de diamante? Que Jesus é esse? Aí, desculpa, o que o senhor está querendo dizer? Você me perdoe. Eu falei isso no particular para centenas de pessoas. E falei publicamente para milhares e milhões. A mesma coisa que eu disse no particular, eu disse publicamente. Se Jesus, de fato, estivesse dando obturações para vocês, elas não seriam nem de ouro, nem de prata, nem de nenhuma outra matéria. Elas seriam exatamente da mesma natureza dos dentes que ele criou e que ele deu aos seres humanos. Essa interpolação artificial no que vocês chamam de graça divina, de milagre divino, de cura, de obturação, de dente de ouro, é fajuta, é mentirosa, é diabólica. Eu cheguei a dizer uma vez num congresso da Vinde para uns 4, 5 mil pastores que era demoníaca. E eu dei as razões que vinham da Bíblia, do Novo Testamento, de por que elas eram demoníacas. E dê as razões do sentido espiritual do que Jesus fez, ensinou e operou como milagre, como ele nunca violou nenhum dos elementos da natureza essencial da criação. Por isso, nunca transformaria pedra em pão. Por isso, não violaria a lei da gravidade pulando do pináculo. Por isso, não violaria a lei da interpessoalidade relacional para alcançar objetivos, não importando por que meios. Porque tudo nele se alinha com a mesma coerência da criação original do Pai. É por isso que ele diz, na lógica dele, não foi assim desde o princípio. Por isso, até a lógica dos milagres de Jesus obedece ao significado da criação original. Não foi assim desde o princípio. Eu aceito intervenções humanas. São humanas e são graça divina de ciência, de conhecimento. Se não fossem os stents que eu tenho aqui, humanamente falando, eu já teria morrido há pelo menos uns 10, 12, 15 anos. Eles têm sido pura graça divina na minha vida e são
dons da misericórdia, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, inclusive através dos homens, da medicina, de todos os recursos da inteligência e da sabedoria, porque toda inteligência, sabedoria e ciência vem de Cristo, em quem estão todos os tesouros da ciência e de todas as sabedorias e de todas as construções legítimas, produzidas, entendidas, descobertas e praticadas pelos humanos bem-intencionados. Mas quando é Jesus operando, olha só, ele não pede pedras para transformar em pães, ele pergunta a eles algo simples: quantos pães tendes? E de ver, e de contar. E eles voltaram dizendo: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas os peixes o Senhor, o Pai, criou. E os pães vêm da criação dele, do trigo. É subproduto bendito e abençoado que ele coloca na oração que todos nós devemos fazer por provimento diário para a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele tem o material primal para o milagre. E eu disse ontem que quando, por exemplo, quanto mais eu entro, quanto mais eu vou abrindo os véus do elemento científico da mecânica quântica, e eu vou entrando no mundo das partículas subatômicas. Você está vendo essa pedra aqui, não é? Ela é concreta, meus dedos não penetram nela, mas na realidade ela é toda vazada. Eu aqui não tenho a capacidade de enxergar como ela é totalmente transversa, atravessável, porque o elemento que a constitui, paradoxalmente, é totalmente atravessável no nível subatômico. É essa concentração de elementos atômicos numa mesma unidade palpável do macrocosmos. Isso aqui pertence ao macrocosmos, é visível, não é invisível aos sentidos e aos olhos. Por causa dessa densidade é que eu chamo de concreto. Mas na realidade tudo isso é feito do imaterial, praticamente, ou do tão minimamente material que algumas dessas coisas não são nem mensuráveis, a não ser por cálculos de natureza matemática. Elas existem nos cálculos, não na mensurabilidade exata delas. Quando a gente descobriu o bóson de Higgs, foi um choque muito grande, porque durante muito tempo se sabia da existência dele como fenômeno da conclusão matemática, mas que não se tinha os instrumentos de nenhuma mensurabilidade de tão absolutamente inexistente que ele é, para qualquer que seja o nosso aparato ou sentido. E o elemento subatômico é assim. E o pão é assim, o peixe é assim. Eles são composições de uma natureza maior no macrocosmos, feitos de elementos de natureza insubstancial para os nossos sentidos. E mais do que isso, são elementos que estão em estado de impermanência permanente, de modo que multiplicação de matéria subatômica para Jesus é como um sopro para mim. É assim, simples como um sopro. Para ele, os outros não viam nada, só viam pães, 5 pães e 2 peixinhos. Ele não. Ele atravessa, ele vê o intestino de todas as partículas subatômicas, até os quarks, absolutamente imperceptíveis, são gigantescos, são óbvios, são absolutos diante dele, tudo existe para ele. E essa impermanência do elemento subatômico é um convite de graça e de glória para ele
soprar, aumentando, de modo que ninguém viu glúptes de peixes, glúptes. Ninguém conseguia explicar como aquele fenômeno ia acontecendo. Ninguém viu 10 peixes de repente, nem 20, nem 100, nem milhares, não. Eles simplesmente iam se tornando eles próprios mais deles próprios, eles próprios mais deles próprios, eles próprios mais deles próprios, eles próprios mais, de dentro para fora, do elemento, da partícula mais indescritivelmente impossível de verificabilidade pelo olhar humano, que era completamente óbvia, todavia, para ele. Mais do mesmo e o mesmo, produzindo mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, uma inesgotabilidade que só pôde ser mensurável quando todos comeram e se fartaram. Quando começaram a enjeitar, a dizer, não, obrigado, eu não aguento mais. Meu Deus, de onde veio tanto pão? Ai... A tal ponto de que eles próprios nem sentiram o milagre. Maravilhoso desse milagre da multiplicação dos pães é que ninguém disse uau. Ninguém disse uau. Agora, onde entram os discípulos nessa história? Se não são eles que multiplicam os pães, por que Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer? Porque assim como não sou eu que opero o milagre, sou eu que lido com as contingências do milagre nas relações humanas, com o meu próximo. Quando ele diz, dai-lhes, Jesus os envolve num outro processo. Não o processo da entrada, da invasão, da dimensão quântica, da produção, da miraculosidade, do mais produzindo mais e do mais sendo mais a partir do menos e do pequeno, porque o pequeno só é pequeno na mensurabilidade do espaço-tempo, nessa dimensão imediata, mas naquela dimensão quântica, aonde o espaço-tempo estão em relatividade absoluta, uma mesma partícula pode se deslocar para um outro lugar sem nenhuma mensurabilidade espaço-tempo, onde até a velocidade da luz não é contabilizada. Simplesmente é daqui para lá. É um ambiente da familiaridade absoluta da miraculosidade da criação de Deus. Isso é assim chamada por nós que não entendemos o fenômeno. Mas para ele é sopro. Faça-se. Seja. É. Ele está mexendo com a natureza das coisas que ele próprio criou. Mas onde entram os discípulos? Entram quando Jesus primeiro pede o pão e diz, quantos tem e de ver? E eles foram ver e trouxeram. É a primeira participação. É obedecer e ver e trazer. E apresentar. Está aqui. Onde é que eu entro no milagre? É reconhecendo a necessidade e dizendo, Senhor, o recurso que a gente tem é esse. Ou não é nenhum. Mas nesse caso tem aqui 5 e 2. Mas olha só, o que é isso para tantos milhares? Jesus disse, está ótimo, já tem até demais. Que mais? Aí Jesus diz a eles o seguinte, lhes ordenou a todos eles que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a relva. E no texto de Mateus, isso é mais específico, ordena que eles organizem esse povo em grupos de 100 e de 50. 100 e 50. Grupos de 100, grupos de 50. Eu estou aqui para ajudar na organização dos processos, para as relações sociais, para a descaotização massificante, para dar o aspecto grupal, relacional, pessoal, a cada um de pertencimento,
a alguma coisa, a alguma causa, a algum grupo, a alguma relação, a alguma intimidade, a alguma conectividade. Eu estou aqui para isso. Grupos de 100 e de 50, diz Mateus. Aqui em Marcos diz, e façam-nos se assentarem sobre a relva. E o fizeram. E repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, eles assim procederam. E Marcos repete no verso 40. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou os 5 pães e os 2 peixes. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem a todos. Foi partindo. Isso tudo ia saindo das mãos de Jesus. Saindo das mãos de Jesus. Essas coisas só saem das mãos de Jesus. Das mãos do teu pastor é uma mão aberta te pedindo dinheiro. Ou é uma mão fechada para te dar uma cacetada. Mas tirando graça, tirando, multiplicando misericórdias, graças, isso só vem da mão de Jesus. E é da mão dele que vai saindo, que ele vai partindo. Vai entregando, vai partindo, vai entregando. Quanto mais ele parte, mais há o que partir. Quanto mais ele compartilha, mais há o que compartilhar. Quanto mais ele dá, mais tem o que oferecer. E assim é o milagre do princípio operante da graça de Deus na vida humana em todas as coisas. Em todas as coisas. Esse é um aplicativo para todas as dimensões da vida. É assim que a graça opera. É nessa partilha miraculosa, aonde os que vão recebendo nem notam o que está acontecendo e os que vão se beneficiando nem sabem por que tanto está chegando a ponto de saciá-los. Mas ele tem que tomar os 5 pães e os 2 peixes para ele. E ele tem que abençoá-los. Do contrário, é o que a teologia da prosperidade faz, é o que os cultos milagreiros fazem. É um olho no padre, outro na missa e o outro contando dinheiro, é tudo mentira. Não, isso tudo aqui é verdade. Tomou na mão, quase que guardou no coração. Ergueu os olhos aos céus, não porque o Pai estivesse em cima das nuvens, vocês sabem muito bem. Isso é só uma expressão de natureza, de movimento simbólico, semiótico. É uma linguagem, é uma comunicação, é uma visualização, é uma determinação indicativa da soberania do Pai sobre todas as coisas. E abençoa. E aí começa a partir. E tanto mais quanto parta e distribua, mais vem. E por todos repartiu também os peixes, tirando pedaços. E não faltando nunca, não acabando jamais, eram só 2 e não acaba nunca mais. E vai botando na mão dos outros, que vão botando nas mãos dos outros. E enquanto vai passando de mão em mão, vai crescendo numa sutileza de milagre quântico que ninguém nem percebe. E que vai crescendo, se expandindo, e todos comeram. E não só comeram, mas se fartaram. Não tinham mais lugar para nada. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Esse é o fenômeno que eu guardei para o dia de hoje para compartilhar com vocês. Essa fenomenologia do milagre. É milagre? É óbvio.
Porque em que laboratório você faz isso? Você acha que o acelerador de partículas, o CERN, consegue fazer isso? Em que laboratório, que prêmio Nobel consegue fazer isso? E se um dia conseguirem fazer alguma coisa do gênero, vai ter artificialidade. É como inteligência artificial, pão artificial, comida artificial, milagre artificial, tudo artificial. Artificialidades tem no mundo. A mágica, que às vezes você diz, não sei como esse cara fez isso, cortou o próprio corpo, um lado andou para cá, o outro para o lado de lá, mágica. Não tem nada concreto e real ali. Só tem ilusão, artificialidade, mas com ele aqui, todo mundo se fartou. E não foi uma impressão de fartura. Sobraram! Sobraram. Eles tinham 5 pães e 2 peixes e sobraram. 12 cestos cheios de pães e de peixes sobraram. Isso aqui é ciência pura. Quando o resultado é inquestionável, sobra, superabunda. São esses fatos que esmagam qualquer que seja o argumento em contrário. Como alguns idiotas da década de 30 do século XX diziam, não, é que todo mundo ali tinha um pãozinho guardado, aí surgiu uma vontade de compartilhar neles. Eu me lembro de alguns teólogos da libertação falando sobre esse texto aqui, falando sobre que não havia nenhum milagre aqui, o milagre que havia era cada um tirar do bolso o seu próprio pãozinho. Isso já agora na década de 60. Na década de 30 era o pessoal da crítica textual nos Estados Unidos. Década de 60, início dos 70 já era a interpretação marxista do método hermenêutico da teologia da libertação, que era o método marxista. Então, se distribuir, tirar do bolso, cada um pouco, vai dar para todo mundo. Mas no caso de Jesus, aqui, nesse episódio, não. Queridos, não. Há um monte de exemplos com aplicabilidade cotidiana. Claro que o Evangelho ensina a cada um de nós, ao invés de jejuar, comermos menos e distribuirmos. Você diz aonde está isso dito, Caio? Está em Isaías, no capítulo 58. Se você quiser ler, basta ler, é em português. No jejum que agrada a Deus. E lá se diz que o jejum que agrada a Deus não é ficar sem comer. O jejum que agrada a Deus é pegar o pão que você tem, partir e distribuir com quem não tem. Esse é o jejum que agrada a Deus. É jejum de maldade, de egoísmo, de arrogância. E tem uma lista enorme de jejuns que agradam a Deus que a gente precisa aprender a fazer. Mas aqui, a inquestionabilidade do fenômeno está aqui. Nós estamos lidando com alguém que entra nos abismos da natureza da criação e chama a existência, as coisas de dentro, para o lado de fora. Na terça-feira que vem, quando a gente prosseguir, eu vou continuar falando a respeito dessas coisas com uma aplicabilidade mais prática para a gente trazer para o nosso cotidiano.